Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa. Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais um Tapão nas Costas. Nós somos Ativo, um coletivo criativo formado um pouco antes da pandemia de 2019. E em 2019 a gente está ativo aí durante todo o ano de 2020 e decidimos então terminar o ano de um jeito tradicional, né? Fazendo aquela velha retrospectiva para entender o que rolou no ano, o que foi legal, o que não foi, o que cada um sentiu desse ano que foi tão diferente. E a gente também está se propondo aqui a pensar um pouco do que vem por aí em 2021, para a gente tentar mapear alguma tendência, tentar entender um pouco mais do que nossos colegas profissionais aqui também perceberam como possibilidades para o ano que vem. E a partir daí a gente tentar ajudar outras pessoas também a terem outros pontos de vista sobre o que vem por aí, tentarem se organizar melhor e até mesmo, quem sabe, fazer um planejamento, algo mais técnico mesmo para os seus negócios, né? Então, relembrando o Tapão aqui, a gente se dispõe a abordar problemas e soluções que abordem a indústria criativa. Então, a partir das nossas experiências, dos nossos conhecimentos, a gente procura levar isso ao máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga oferecer um pouco desses serviços de inteligência empresarial corporativa para qualquer empresário, empreendedor que possa estar precisando aí nesses tempos de maiores dificuldades que a gente enfrentou com a pandemia. Então, hoje, que é uma celebração, né, um momento especial, aqui a gente está reunido em mais gente, a gente tem aqui 7 dos nossos integrantes e a gente se propõe aqui a dividir um pouquinho do tempo entre nós, então, para que cada um passe as suas percepções, os seus insights. Então, hoje a gente está aqui com Luz Maria, publicitária, que atua na Luz Maria Estúdio. A gente tem Fabrício Calogueiro também, especialista em mídias sociais e atualização de perfis de rede social e buscas de anúncio, Facebook e Google. Trabalha na Elevar também. A gente tem a Letícia Paes de Pires, ela também é publicitária, também está com a gente aqui trabalhando diretamente a parte de recursos humanos e outras frentes com um grupo de mulheres. Como é o nome do teu grupo de mulheres mesmo, Lê? Só para me... Parece que tá no mudo, né? Já começamos com a frase mais falada do ano. DPW. DPW. Maravilha. A gente tem também aqui Cláudia Nichetti, também publicitária e professora, também está sempre aqui qualificando nossos debates. A gente tem Cláudia Machado, também publicitária e também com seu negócio próprio, tocando identidade visual e outras partes de design gráfico. E o Adriano Sescani, assessor de imprensa, que também, além de estar nos dando uma força aqui, tem seus próprios programas na internet que vocês podem acompanhar também. Então, pessoal, vamos tocar o barco aqui. Peço que, Luz, por favor, se tu puder começar a puxar a fila aí e nos trazer um pouco do que tu sentiu do ano, o que tu achou, o que tu achou mais bacana e o que tu tem para dividir com a gente aí. Manda ver. Tudo bem, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui num programa do Tapão nas Costas, da Ativo. Esse foi uma das grandes surpresas assim positivas para mim esse ano, porque a gente conseguiu trazer temas diversos e acabou sendo não só um veículo para trazer informações para o pequeno empresário, mas também um ensaio de o que é possível fazer virtualmente no ano de pandemia. Então, a gente não esperava, né, nada disso que ia acontecer. Quando começamos os programas lá no início do ano, a gente ainda estava naquele negócio, vamos ficar 15 dias em casa. Depois, não, é mais um mês, é mais 2 meses. Não tínhamos a dimensão do que ia ser o ano, e não é só nós, é todo mundo. Então, pensando um pouco sobre o que eu ia falar hoje, o que eu pretendia falar,
eu acho que um grande aprendizado de 2020 foi viver o aqui e o agora. Foi saber que as coisas não tinha como, não teve como planejar esse ano, não teve como dimensionar esse ano, e foi necessário fazer um exercício do estar presente no momento. Ontem foi um dia que eu revi um dos programas da Ativo, do Tapão nas Costas, que foi o programa de Mindfulness, Atenção Plena, e eu achei extremamente adequado. É o programa de número 14, se não me engano, é o controle da ansiedade em tempos de pandemia. E revendo esse programa, eu achei que ele resumiu para mim 2020, porque para lidar com essa coisa do a gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe exatamente como se portar, porque não tem uma perspectiva de quando que o comércio vai abrir, quando que a vida vai voltar ao normal, ou como que vai ser esse novo normal. É necessário esse momento do estar no presente. O que eu estou fazendo agora, como eu estou me sentindo, como eu estou lidando com os meus relacionamentos, com os meus trabalhos, e que saídas criativas que eu tenho para resolver os problemas que estão colocados. Então, não queria entrar nos chavões de lições de 2020, o que aprendemos, eu queria fugir desse lugar comum. Mas se eu pudesse dar algum conselho, né, de que caminho tomar, eu diria que é tentar buscar a meditação, tentar buscar a respiração e tentar estar no momento presente. Esse é o conselho para esse final de ano. Né? Bom, a minha contribuição, né, com o programa de hoje, eu queria trazer um pouquinho, dando uma continuidade ao que a Luz estava falando, com relação até a própria expressão tapão nas costas, de porquê desse nome, né? Porque foi justamente uma intenção de poder destravar. Porque as pessoas, no início da pandemia, com todas as restrições que surgiram, uma coisa completamente nova, as pessoas travaram. Muitos empresários travaram e não sabiam que caminho seguir para continuar com seus negócios. Então, o que a gente vem percebendo durante esses meses e mesmo durante os programas que a gente fez, com a contribuição das pessoas que foram entrevistadas e tudo mais, é que uma coisa muito importante para esse destravamento é aceitar que as coisas não são mais como eram em 2019, as coisas não são mais como eram no início de 2020, e que todo aquele planejamento, talvez, que tenha sido feito para o ano ou para o semestre, que aquilo não pode ser aplicado da forma como foi planejado. E para quem tinha a intenção de continuar tentando fazer as coisas da forma como vinha fazendo antes ou como tinha planejado, o caminho ficou mais difícil, porque agora é meio que um dia de cada vez, ou pelo menos uma semana de cada vez, né? Porque a gente tem análises semanais da situação e novas regras, novos decretos a cada semana ou a cada 15 dias. Então, a dica que fica é não resistir no sentido de não tentar fazer tudo como era antes, não, porque as coisas não são mais dessa forma, né? Tem que observar o mercado, observar o comportamento do consumidor, observar os decretos e o que é possível fazer dentro dessas possibilidades, dentro das novas necessidades do seu cliente, do seu público. É o mesmo produto ainda? O produto que eu tinha antes ainda serve agora? A forma de atendimento, a forma de abordar o cliente, a forma de fazer o meu marketing, serve ainda o que eu estava fazendo antes? É analisar isso, né? Parar um pouquinho, respirar e olhar para fora para ver o que está acontecendo e de que forma o meu trabalho, o meu produto ainda pode ser relevante nesse momento. E daqui a pouco, com uma abordagem nova, percebendo isso, eu vou conseguir tocar o meu negócio. E daqui a pouco eu vou até conquistar novos clientes, vou poder lançar um produto novo que se adeque melhor a esse momento. Então,
o recado agora, nesse sentido de minha parte, né, de até demonstrar como funciona esse nome, né, do Tapão nas Costas, é isso, para e ver que agora tem que pensar de uma maneira diferente. Não adianta tentar fazer mais do mesmo, porque vai ser mais difícil. E aí, pessoal, obrigado por mais uma vez estar presente aí com vocês. Esse ano foi um ano bem atípico, né? Eu lembro que lá, eu como empresário, lá em janeiro, fevereiro, nós já estávamos programando a Páscoa, programando como é que seria o meio do ano. Aí eu lembro que no dia 15 de março, 16 de março, eu mandei mensagem pro meu sócio, tô indo embora do escritório, volto semana que vem. Tu vê que o pessoal tudo com um planejamento de tranquilidade, não é nada, logo vai estar aí. Então foi um ano bem atípico, o pessoal tendo que viver cada dia, empresários apavorados aí, mas se reinventando, né? Foi um ponto que o pessoal aprendeu a viver mais, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, contando com parceiros, muitos empresários trabalhando sozinho, tiveram que contar com parceiros para poder sobreviver, se reinventar, como as gurias disseram também, respirar bastante antes. Então eu sempre levo pelo ponto positivo, tento procurar algum lado positivo da história, né? Esse ano eu vejo que foi tirando todas as coisas ruins, foi bem bom em relação à parceria, à união, a muitas pessoas entendendo melhor, reinventando, né? Então, acho que tirando botando o lado positivo da história, eu acho que foi bem bom em relação à reinvenção, à parceria, à inteligência, a se reinventar geral, né? Então, acredito que para 2021 vai ter... Ninguém sabe dizer como é que vai ser, porque não sabe se vai ter vacina, não sabe se vai acabar a pandemia, se vai seguir mais um ano. É aquela história de lá de março, de não sabia se era uma semana ou um mês, né? Então, eu acredito que para 2021 o pessoal vai entrar com mais vontade, com mais... sabendo um pouco mais como lidar com as situações, né? Então, eu acredito que vai ser um ótimo ano, pelo fato tanto empresarial como pessoal, por estar voltando, por aos poucos, mesmo com aquela dúvida de decreto, de daqui a pouco sai um, sai outro, mesmo sendo assustador esse final de ano pelo fato de aglomerações, eu acredito que 2021, podendo pegar os pontos positivos que aconteceram em 2020, dá para construir uma força maior para 2021. Então, eu acredito que vai ser um bom ano, bem melhor do que o ano 2020, mas tem que pensar muito no que aconteceu em 2020 para poder juntar e trazer coisas boas e caminhar cada vez mais, né? E contando com parcerias, né? Eu acho que ninguém vai sobreviver sem parcerias. Bom, eu queria fazer primeiro, assim, legal estar participando desse papo de final de ano, assim, do ativo desse encerramento. Acho que realmente é legal essa reflexão. E eu queria abordar por um outro viés, assim, o viés do coletivo, assim, que eu acho que é bem importante, assim. E não tem como eu não fazer uma conexão com as aulas, né? Acho que isso não foi uma mudança só para mim, que sou professora, mas para todas as outras dos professores, dessa mudança brusca que a gente teve de mudar do presencial para o online. Por mais que a gente se considere assim, pessoas que está sempre atualizada, que tem uma relação próxima com o universo digital, foi difícil, foi uma adaptação difícil, né? Imagina para quem não teve. E nisso acho que o coletivo ajudou muito, e é essa a conexão que eu quero fazer, que é a troca de ideias. Assim, todo mundo precisou de ajuda, todo mundo, mesmo quem conhecia profundamente tecnologia, mesmo quem se achava destravado na frente de uma câmera para falar, chegou na hora, viu que não era bem assim, uma coisa é uma semana, outra coisa são 2 semanas, um mês, 6 meses, um ano. É tudo muito diferente, né? Então, o coletivo acho que ajudou muito, assim, de tu perguntar para as pessoas como é que estava acontecendo, o que uma podia contribuir de aprendizado e dividir isso contigo para melhorar. E isso acho que foi uma das coisas que eu
destacaria assim como um ponto mais positivo, que foi quando a gente se propôs a fazer o Tapão nas Costas, que foi justamente isso. Bom, o que a gente pode fazer para ajudar outras pessoas? Porque a gente está com dificuldades no nosso trabalho, mas outras pessoas também estão. Então, se eu dividir um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência, talvez eu possa ajudar minimamente, mas posso ajudar alguém mais. Então, acho que isso foi muito legal. E da gente se propor também a ouvir coisas diferentes da nossa área. E eu até vou fazer um destaque, assim, quando a gente fez o programa do ar-condicionado, em que eu não entendo absolutamente nada de ar-condicionado, e aprendi muito com aquele programa que a gente fez. E eu acho que isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente se propôs a fazer o programa, que a gente identificou, o Jair é um profissional que trabalha, eu não me lembro qual é o número desse programa, se eu me lembrar, para falar sobre isso, porque é uma coisa recorrente, era uma dúvida que a gente tinha. Como é que é o 11. É o 11? Como é que funciona um lugar fechado com ar-condicionado, né, com Covid? Como é que as pessoas vão fazer? Né, como é que vai funcionar o pequeno negócio disso? E eu me lembro, assim, que eu fiquei muito... Eu ficava, cada pergunta, eu ficava, é verdade. Então, assim, para mim foi importante, porque eu aprendi várias coisas, eu acho que para quem ouviu. Então, isso acho que foi uma das melhores... das coisas que eu considero, assim, que foi uma das coisas mais importantes, que foi essa questão do coletivo. E acho que isso tende a ficar, assim. Eu acho que essa é um aprendizado para 2021. Mais ainda a gente vai ter que trabalhar no coletivo, o que é muito esquisito, porque a gente está trabalhando à distância, mas é uma distância juntos, assim, né? Então, eu destacaria isso como fato importante, como relevante, né, para complementar o que os colegas falaram, e acho que isso tende a se intensificar para 2021, esse pensamento constante, o que eu posso contribuir com o coletivo, o que o meu trabalho vai ser relevante para o coletivo. E aí, fazendo uma conexão que o Fabrício falou e a Cláudia falou, que o meu produto ele realmente vai servir, e não só servir para venda, ele vai ter realmente uma relevância, ele vai ter alguma importância, ele vai servir para algo mais, a não ser o meu faturamento, não que isso não seja importante, mas eu acho que esses pensamentos são interessantes, e eu tenho essa sensação, né, que isso vai percorrer todo 2021, 2022. Assim, acho que vai ser uma mudança do eu para o que o próximo vai fazer. Assim, eu acho que fica muito mais nessa esfera. Fica meio filosófico, mas eu tive essa sensação de 2020, tenho essa sensação para 2021. Bom, eu acho que o que eu vou falar é um pouco para contribuir com todo mundo, né? Eu acho que 2020 é o ano da resiliência. Eu acho que a pandemia mostrou para nós que todos somos capazes de se reinventar. Eu não gosto muito da palavra reinvenção, mas a verdade é essa. Eu me lembro que meu mundo caiu no início de março, quando vários contratos foram cancelados. A comunicação, ela é a primeira a ser derrubada quando existe uma crise econômica, uma crise sanitária. E aí a gente, o que a gente faz, né? E aí entra toda a questão da respiração, que a Luz falou, da parceria que o Fabrício e a Cláudia falaram. Então existe toda esse momento, né? E todo mundo perdeu alguma coisa em 2020, né? Perdeu renda, perdeu cliente, perdeu emprego, perdeu o seu sonho, né? Ao ver a sua empresa ser fechada. E teve gente que perdeu o pior, né? Que foi alguém, né? A vida por conta da pandemia. Então, eu acho que desse ano ninguém sai ileso, né? Então, eu acho que a gente sai muito mais forte. A gente viu que todos somos seres da mesma célula, né? Pirando um pouco aqui na maionese, né? Mas eu acho que é importante a gente falar que estamos todos, e a gente viu que nós somos apenas um grão mesmo no universo de uma imensidão de areia. E eu acho que o que mais me surpreendeu nisso tudo foi essa questão, né? Além da resiliência, o resgate de algumas coisas que estavam esquecidas, né? Que a gente não valorizava muito, tipo a ciência e o próprio jornalismo, né? Eu, como jornalista, nos últimos anos, o que eu mais fazia
quando vendi o meu produto, o meu serviço, era explicar por que o meu serviço ainda era muito importante. Em 2020, a gente mostrou que sem a comunicação oficial, sem o jornalista que está lá buscando informação correta, tentando trazer a informação mais certeira possível, né? A gente não se informa, a gente não sabe, né? Então, isso acho que faz toda uma diferença a partir de agora, né? Eu acho que eu consigo agora, quando eu converso com um cliente, seja ele um dono de uma loja, um dono de uma marca, de um produto, falar a importância da assessoria de imprensa, a importância do jornalismo na vida das pessoas. Eu tenho um case que me honra muito. Eu tenho um cliente do terceiro setor, lá, o Centro Social Padre Pedro Leonardo, lá na Restinga, faz um trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social. E quando a prefeitura, por conta da pandemia, fechou tudo, fechou a cidade, a gente percebeu que tinham coisas que não paravam, né? A fome não parava, o frio não parava, a necessidade das pessoas não parava. E naquele momento, a instituição, a gente parou, pensou, não, a gente não pode parar. O centro teve que fechar as portas, mas a gente teve que continuar a solidariedade, continuar ajudando o próximo. E aí, quando a gente vê que a gente depende um do outro, né? E aí hoje, 9 meses depois, a gente continuou dando comida para quem precisa, levando produtos de higiene para quem não tem, levando EPIs, máscara, álcool em gel para as regiões mais carentes de Porto Alegre. A gente vê real importância de um trabalho de comunicação, seja ele de mídia social, seja ele de publicidade, seja ele de assessoria de imprensa, seja ele de veículo de comunicação. Então, acho que 2020 deixa isso, né? O coletivo, como a Cláudia disse, que cada vez é mais forte, né? Então, acho que 2020 deixa esse legado para a gente. Bom, pessoal, 2000 como todos já falaram, né? Acho que 2020 foi desafiador para todos nós, né? Todos os profissionais, todas as pessoas. Como a Cláudia falou, não só para os adultos, mas como para as crianças também, né? Porque os professores tiveram que se reinventar. Mas indo para uma outra interface, né? Das que já foram citadas aqui. Eu acho que as empresas, de uma forma geral, os RHs das empresas, independente do tamanho, do número de funcionários, também tiveram um grande trabalho nesse momento, né? Todos os empresários, todas as pessoas e os próprios profissionais, porque a gente teve que aprender, pegando essa onda do coletivo, não só de olhar para a gente e ver o que a gente não estava se olhando, o que a gente tinha que mudar ou não, enfim, né? Essa pandemia fez com que a gente se colocasse na frente de um enorme espelho e olhasse para algumas coisas da gente, né? Mas também fez com que a gente tivesse que olhar para quem está do lado, né? Quem está ali, que às vezes... Eu me lembro que uma vez eu estava num treinamento há alguns anos atrás, e aí uma pessoa disse que entrou numa empresa e estava na intranet deles lá, e daqui a pouco recebeu um convite para almoçar. E daí ela disse, mas quem tu é? Daí eu disse, eu tô aqui do teu lado. Né? Era a pessoa do lado que estava convidando ela para almoçar. Isso é apenas um exemplo para a gente falar que muitas vezes a gente não olha para quem está do lado, né? A gente busca só resultados, ou que é a perfeição daquilo que está sendo feito, e não olha muito a performance de como é que a gente está para alcançar esses resultados.
E eu acho que as empresas, os empresários, os profissionais também, nesse momento, tiveram que se dar conta e cuidar um pouquinho de si. Os RHs tiveram muito trabalho nesse momento, porque quando eu falo de RHs, não pensem que é empresas grandes. A empresa que tem um profissional, né, tem seu proprietário e mais um trabalhando consigo, também teve que olhar para o lado, né? Também teve que se encher de energia para conseguir entregar algo diferente. Né? Foi um ano, como já foi falado aqui no grupo, de muita resiliência, de se reinventar sim, mas talvez não se reinventando a roda, pensando o que a gente pode fazer de diferente que eu ainda não fiz, né? E perceber que o controle não está muitas vezes com a gente, né? Então, às vezes tu quer fazer algo que tem que ser perfeito, mas qual é a diferença? Né? A gente está numa pandemia que a gente, como o próprio Sescani falou agora, a gente é um grãozinho, né? Que, né, é um inimigo invisível. Então, eu acho que, né, dentro dessa mesma linha de raciocínio, pensar que a gente começou a se reinventar até mesmo fazendo hoje em dia o que a gente tem de evento online, né, gente, confraternização online, a gente tem congressos online, né, então foi uma outra forma de se olhar, de se reaprender e saber o quanto a gente absorve tudo isso e poder olhar para a pessoa que está do lado e também para a gente, para saber no que a gente pode mudar. E eu acho que mais ainda é entender que eu acho que é uma dificuldade de muitas pessoas que a gente não tem o controle. A gente não tem o controle. Né? Então, às vezes a gente, não, janeiro vai ser assim, março, né? Como o Fabrício falou, eu fechei, fui lá, uma semana, era 2 semanas. Não vai ser isso, vai ser 9 meses, vai ser um ano, sei lá, vai ser 2, né? Então, para que a gente entenda que nesse meio tempo a gente não pode, a gente precisa dar algumas paradas para reflexão, mas a gente tem que avançar, a gente tem que procurar novas saídas e saídas que realmente façam sentido para a gente dentro do nosso trabalho. Né? Não deu de um jeito, o que tu pode fazer do outro? Quem tu pode, como o pessoal falou, que tá do lado, que pode me ajudar e pode ter soluções. E às vezes a pessoa tá do teu lado, mas tu nunca olhou para ela. Né? Então, se a gente quer resultados dos nossos negócios, então eu acho que é olhar para dentro da gente e olhar para quem tá do lado e saber como é que a gente pode performar do melhor jeito. Né? Criar novas formas, mas não muitas vezes reinventando a roda. Saber o que aquele cliente está precisando, qual é o momento que ele está. Esses tempos uma pessoa comentou comigo, ela perdeu um ente querido da família e às vezes são momentos que a gente está meio louco, né, sem noção, e ela disse, Letícia, no momento que eu estava de luto da minha mãe, a pessoa sabia, ela me mandou uma mensagem me oferecendo um produto, querendo me vender naquele dia. Ela disse, eu não sei se ela queria puxar assunto comigo. É isso, é olhar, né? É uma questão dentro do empresário do desespero e respeitar a dor do outro, né? Então, eu acho que a gente está mais ou menos nesse momento. Eu acho que 2020 foi desafiador para todos nós, mas eu acho que a gente conseguiu buscar maneiras, mas eu acho que o mais importante é a gente se entender como a gente está para poder buscar forças para um novo, né, para um novo recomeçar e que ele seja eficaz para todos nós. Bacana, pessoal. Eu também tenho muitas percepções aqui do que foi esse ano, né? Tipo, mas eu tenho algumas que ficaram mais fortes que as outras. E uma delas foi lá no mês de março, quando passou um carro de som aqui na frente da minha casa, dizendo que todo mundo então deveria ficar dentro de casa, né? É uma cena meio de filme, assim, que a gente costumava ver em blockbuster americano, assim, e aconteceu de verdade e foi bem estranho, assim, uma coisa realmente bem diferente que me marcou muito. E a partir daí eu acabei tendo outros pensamentos, até já compartilhei aqui com o pessoal também no Tapão sobre o despertar digital, mas eu fiquei muito forte com a sensação de que alguém tinha apertado o reset, né? Então, que esse foi um ano justamente que a gente tinha um monte de conceitos que a gente já conhecia, que a gente já sabia como funcionava, um monte de ferramenta que a gente sabia que existia e como funcionava, mas que a gente não usava. E aí parece que lá em março a gente apertou o botãozinho do recomeçar e a partir de agora tudo isso faz parte da nossa rotina, tudo isso passa a valer. Então eu fiquei muito forte com essa sensação de reinício pro novo, pro digital, né?
E outro conceito também que eu acho que marcou muito 2020 foi a história do efeito borboleta, né? Que o exemplo era clássico, que uma borboleta bate as asas na China e vira um furacão aqui no Brasil. Então, a gente viu isso na prática, em tempo real e num curto espaço de tempo, né? Às vezes, quando eu me pegava imaginando esse conceito antigamente, ficava pensando que demoraria um tempão até chegar aqui, mas não, o efeito borboleta ele aconteceu muito rápido. Realmente, as coisas que acontecem do outro lado do planeta nos afetam imediatamente aqui nesse lado do mundo. Então, acho que isso só mostra que a gente está realmente interconectados, né? Interligados, e que é bobagem a gente pensar só na gente ou só no nosso negócio ou a gente de uma forma isolada, e sim que a gente tem que pensar em todos e quando todo mundo cresce, a gente cresce junto e assim por diante, né? Eu também me marcou muito a história de que tudo pode mudar, né? 2020 foi um ano que mostrou que tudo pode mudar de uma hora para outra. Inclusive, o ano falta uma semana para acabar e eu não tenho nem coragem de dizer que ele acabou ainda, porque é 2020. Então, alguma coisa pode acontecer e pode mudar tudo que nós estamos falando aqui ainda. E de bacana, assim, que eu acho que me marcou muito também, foi o Elon Musk, né? Com a empresa dele, SpaceX, que fez aquele lançamento da Dragon, que levou a cápsula com 2 seres humanos até a Estação Espacial Internacional na órbita terrestre. E foi a primeira vez que não foi um governo de país que fez esse movimento. Então, acho que vai ficar muito marcado na história da humanidade essa entrada do capital privado na corrida espacial e na busca por um lugar que a gente possa, quem sabe, um dia fugir do planeta caso a gente saia de controle, né? Acho que foi um ano bem cinematográfico, assim, né? Dentro dessas lembranças, algo que a gente provavelmente não vai esquecer nunca e bem marcante, né? Então, pessoal, agora que todo mundo já deu seu panorama sobre o que foi o ano que passou, queria agora que a gente refletisse sobre o que vem por aí, né? Então, quais são as tendências, o que a gente imagina que vai ser 2021, o que a gente pode tentar esperar desse ano que ainda faz parte de tanta mudança, mas que agora a gente já está um pouquinho mais acostumado com o ritmo que as coisas são. Então, Lúcio, tu puder de novo aí retomar a fila. Ju, tem coisas assim que não tem nem como dizer assim que são tendências, porque é o que já está aí. Por exemplo, a questão do digital, que, né, acho que o home office veio e se instalou de tal maneira que a coisa da redução de custos para as empresas, quem puder trabalhar de home office vai trabalhar, o crescimento do digital, são coisas assim que estourou, a questão do aumento da informatização em áreas que antes não se chegava. E eu acho que a questão da educação continuada vai ser o grande pulo que vai vir a partir de 21 para diante. Porque dentro de todas essas reflexões que a gente fez agora, o que foi falado? Primeiro, que o que se era normal e o que se entendia até 2019 não funcionou para 2020. Então, essa reinvenção, esses novos paradigmas vão ter que ser estudados. E não é só estudados por intelectuais, todo mundo vai ter que voltar a aprender. Acho que a gente já vinha numa tendência da educação continuada, se dizia que qualquer curso superior feito há menos de 2 anos já estava ultrapassado, e eu diria que isso agora é 6 meses. Então, o MBA que eu terminei lá em 2019 já mudou tudo. Então, para 2021, eu vou ter que voltar para a universidade, eu vou ter que voltar a fazer uma outra especialização, um mestrado, e não vai ser só eu. Eu acho que a questão de estar sempre estudando, e não só os professores vão ter que se reinventar, os profissionais, eu aposto na educação como o grande pulo para 2021. É isso que eu penso, assim. Não me vem outra coisa a não ser isso.
E dando continuidade ao que a Luz estava falando, eu volto a tocar na questão da aceitação, né? De não resistir, porque mesmo na questão da educação, né? É um assunto que, como a Luz falou, já vinha sendo trazido antes, mas que tinha ainda muita resistência. Ah, não dá, tem que ser presencial. Claro que muita coisa tem que ser presencial, que não se substitui a experiência presencial. Assim como a gente conversou no episódio que a gente falou do turismo, o turismo é presencial, mas para que as coisas aconteçam, para viabilizar que as coisas aconteçam, que tenha uma continuidade, é preciso ter um pouco de aceitação, né, de não resistir tanto aos modelos tradicionais, aos modelos conservadores e parar para observar que sim, que tem muita coisa que dá para fazer de outra maneira e que pode ser melhor, que pode ter um ganho de certa forma, né? Uma coisa não exclui a outra, deixamos a parte presencial para quando for possível e vamos explorar da melhor forma possível as novas tecnologias, as coisas que estão aí para a gente usar e para fazer a coisa acontecer nesse tempo aí, né? Aceitar que é possível, sabe? Que existe maneira de fazer as coisas diferentes. Que se eu ficar tentando dizer, não, eu vou fechar meu negócio porque não tem como fazer digital, não tem como fazer teleentrega, não tem como substituir o presencial, aí eu estou realmente desistindo. A questão que eu acho que é mais importante é isso, é não desistir. Eu aceito que dói menos e vamos tocar adiante da maneira como for possível. Vamos aprender, vamos tirar as lições, que a gente tem muita lição aí em 2020 e vamos pegar esse aprendizado aí e fazer uma bela sopa aí para 2021 com esses aprendizados que a gente teve em 2020. Eu até me adiantei na última fala sobre 2021. Eu acho que 2021 é o ano para botar em prática tudo que aprendeu, tudo que ganhou, que perdeu, né, para poder entender, porque 2021 nós vamos estar mais vacinados com tudo que aconteceu, né? Então acho que 2021 vai ser um ano, acredito muito, vai ser um ano muito melhor, mas também se nós soubermos usar o que nós aprendemos muito em 2020. Não adianta a gente entrar o ano esperando a solução, não adianta entrar o ano esperando acontecer, né? Eu acho que 2021 vai ser aquele ano que a gente tem que colocar em prática o que a gente aprendeu muito, que nem eu falei ali antes, em relação a parcerias, em relação à reinvenção de negócio, como o Adriano falou, resiliência, aprender muito, sobreviver com essas crises que tiveram para poder caminhar, dar um passo à frente. Então, se nós conseguirmos aproveitar todos esses pontos todos os pontos positivos de 2020, eu acredito que 2021 vai ser um ótimo ano, assim, sabe? Então, botar bola para frente e acreditar que vai dar certo e fazer o que aprendeu nas coisas boas, né? Eu, assim como o Fabrício, também antecipei um pouco antes na fala 2021 e vou continuar um pouco na linha do coletivo, mas coisas que eu tenho impressão, assim, né, de 2021, além do que eu falei, que eu acho que o coletivo vai ser importante, eu acho que a questão do eu vai ficar muito mais de lado para as coisas práticas, assim, eu acho que sim, assim como a Luz falou, eu acho que o home office é algo que não tem mais muito como voltar atrás. Eu tenho lido que muitas empresas estão mudando, entregando salas e mudando a estrutura e mudando a forma de trabalhar em função disso. Acho que isso é uma coisa que vai ficar, e era uma coisa que se tinha muito medo, assim, será que vai funcionar? Será que vai funcionar? A gente viu já que funcionou. A questão da educação do ensino online, eu acho que eu acho que ele não vai ser mais como se pensava que ia ser antes. Eu acho que ele vai sofrer uma adaptação, talvez funcione de uma forma híbrida, eu não sei, mas eu acho que sim, o digital vai ter uma grande interferência, assim como a forma como os professores, eu acho que também vai ter uma grande interferência do papel do professor nesse novo formato 2021, muito mais de curadoria, talvez, já que agora os alunos vão ter isso. Quando eu falo alunos, eu falo
né, geral, assim, eu também sou mãe, enfim, então, além de professora, eu sou mãe, meu filho também tem a questão, né, tá nessa fase do colégio. Eles têm todas as informações, hoje tu acha no Google qualquer coisa, no YouTube tu acha aula de qualquer coisa. Então, de como é que tu vai fazer essa curadoria, como é que tu vai lidar com isso. Acho que isso vai vir muito mais forte, já se falava isso, mas acho que em 2021 a gente vai saber um pouquinho, lidar um pouquinho melhor com isso. E eu acho que a questão do planejamento, isso é uma percepção minha, assim, será que 2021 a gente vai conseguir fazer planejamentos a longo prazo? Não sei, como a gente fazia antes, né? Planejamento 2020, né? O ano e os próximos 5 anos, eu já não sei, eu era uma pessoa que estava fazendo listinhas todo final de ano. Para um ano, já vou fazer listinha para 3 meses. Não sei como será daqui 6 meses, então... E aí vem a conexão com a resiliência. Então, a gente vai ter que estar aberto. Acho que todo mundo já está mais tranquilo com relação a isso. Acho que as pessoas já absorveram mais essa ideia de que a gente tem que se adaptar com o que vem. E, de novo, para mim, eu acho que o coletivo vai ser muito importante. O coletivo que eu digo é muito essa questão da troca de informações, de poder aprender com o que o outro grupo está fazendo, com o que o outro está fazendo e trocar. Acho que essa troca foi o que nos salvou, o que nos ajudou, né? E acho que é o que vai nos ajudar no futuro, né? Inclusive, isso tem muito a ver com aquela fala da Luz lá de estar no presente momento. Estou anotando aqui os principais fatos que a gente falou, mas de estar presente no momento. E a gente consegue ficar mais tranquilo no presente, no momento, quando a gente ouve o que o outro está fazendo, para a gente não se sentir sozinho, porque a gente está sozinho no espaço físico, então para a gente não se sentir sozinho no mundo. Acho que isso é o que vai nortear, assim, essa aceitação e essa colaboração. Eu queria trazer para essa discussão alguns pontos que a gente não abordou ainda. Concordo com todos, acho que cada um falou várias coisas importantes, mas eu acho que 2021 começa a ser um ano de reflexão e de um novo jeito de se viver, né? Eu acho que a gente não volta mais a viver como a gente vivia até 2019, até março, mas em todos os aspectos, né? Eu acho que 2021 e 2020 já deu sinais de que nós, enquanto sociedade, precisamos olhar mais para o meio ambiente, porque nós vivemos num planeta só e isso está muito claro, né? Como o Duda falou, do efeito borboleta. Então, não adianta a gente ignorar o que está acontecendo no outro lado do mundo, porque vai respingar na gente e respinga em semanas, né? Então, é importante a gente ter um olhar sobre isso, o olhar sobre o coletivo, como a Cláudia disse, e aí a gente volta a falar muito na questão do respeito ao próximo, né? A gente teve aí um ano muito duro com racismo. Eu acho que a gente precisa perceber o outro e nos perceber como uma sociedade igualitária, independente da raça, do sexo, do gênero. Acho que 2021 vai ser um ano muito importante. E quando eu falo isso, pessoal, não é de uma forma lúdica, bonita, não. É pro empresário, é pro lojista, é pro comerciário, é para todo mundo, é pro industriário realmente olhar para o seu funcionário, respeitar o seu funcionário, tirar dele o melhor, né? A gente sabe que a gente vai ter o home office, a gente sabe que vai ter o online, mas como a gente vai inserir e aí eu volto a falar nisso, né, pessoal? Nesse trabalho que eu fiz, na periferia não existe internet, não tem tecnologia. Como é que a gente vai olhar para essas pessoas? Como é que elas serão inseridas nesse novo normal? Então, acho que essa é uma responsabilidade nossa também, né? De tentar fazer com que essas pessoas e essas crianças e esses jovens que moram distante, que não tem como ter aula online, que não tem um smartphone, como que eles vão estar inseridos nesse novo normal? Então, eu acho que a gente não pode
que a gente precisa ver isso também. Então, acho que vai ser, a partir de agora, precisamos viver numa sociedade com a capacidade de olhar para o outro, de se reinventar, mas se reinventar não só eu me reinventar, né? Eu não só eu botar na internet ou eu trabalhar home office, mas como é que a gente vai ajudar o próximo? Então, solidariedade, resiliência, tecnologia, vem tudo por aí, mas vem o meio ambiente, vem uma sociedade mais justa. Eu acho que 2021 vai ser um ano muito, muito melhor do que 2020, mas vai ser um ano desafiador ainda mais. Bom, pessoal, eu acho que 2021, complementando também o que vocês já falaram, que vocês estão trouxe agora, eu acho que vai ser um ano de ano de acolhida, né? A gente vai ter que acolher os nossos sentimentos, tá tudo muito pulsante, né? A gente sente as pessoas, a gente estava falando um pouco antes de começar, né, o nosso programa, tá tudo muito pulsante, a gente sente que as pessoas estão no limite, né, nesse momento. Então, acho que não só, sim, o mundo digital veio para que a gente tenha um mundo mais híbrido, na verdade, a gente não vai conseguir mais ser só presencial, a gente vai ter que se conectar, mas a gente vai ter que fazer esse equilíbrio, como o Sescani falou, a gente vai ter que olhar para fora, ver o que está acontecendo e poder saber como é que a gente vai mediar isso, como é que a gente vai mediar essas transformações que estão acontecendo, né? Dentro da tua empresa, dentro da tua vida, né? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que a gente vai conseguir trazer algumas transformações, né, para o que a gente já passou durante todo, na verdade, esse 2020 dá uma sensação que foi um grande test drive para tudo, né? A gente testou a nossa resiliência, a gente testou os nossos meios digitais, como é que a gente estava, e mesmo quem resistiu de alguma forma teve que entrar, mesmo que fosse um pouquinho, obrigado, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter um olhar muito grande para quais os nossos objetivos. Como a Cláudia falou, a Cláudia Niquete, talvez não tão aquela listona a tão longo prazo, mas o que eu quero, o que eu espero de 2020, o que eu estou esperando de 2020. Bom, talvez eu não consiga fazer esse planejamento até junho, eu vou ter que pensar até janeiro, fevereiro, mas ok. E o que eu vou conseguir fazer das pessoas que estão junto comigo? E pensando que a gente pode auxiliar com que as pessoas mudem, se transformem, que isso é o ideal também, né? Que a gente tem que cuidar mais, a gente tem que se cuidar mais, respeitar o outro mais, né? Eu acho que a gente está vivendo muitas coisas de intolerância e a gente teve que começar a refletir um pouco mais sobre isso. Mas a gente sempre lembrando que a gente auxilia as pessoas a mudarem, mas a mudança sempre vem quando a gente quer, né? Então, eu acho que a gente começar a refletir sobre isso e pensar o que eu quero para mim como pessoa e o que eu quero para minha empresa, né? E muitas vezes a forma da gente escrever um pouco isso que a gente quer também faz com que isso se torne real, né? Então, pensar que agora a gente não precisa mais estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente pode sim estar em muitos lugares. Eu posso estar agora num congresso lá nos Estados Unidos. Que bom, a tecnologia fez isso por mim. Ótimo, eu tenho que aproveitar. Mas eu não preciso estar aqui, lá nos Estados Unidos, aqui, lá na esquina, cada coisa 1 minuto. Né, que muitas vezes, em alguns momentos, eu vi relatos de pessoas dizendo: ai, mas eu tô em casa, eu já tô estafada, é muito mais coisa. Sim, porque a gente não precisa se movimentar tanto. E também a gente poder se organizar isso. Então, eu acho que fica, pelo menos para mim, em 2021, que eu espero, a gente sim tem que organizar nossos objetivos, a gente sim tem que olhar as coisas que a gente precisa fazer, vendo que a tecnologia pode nos proporcionar muito, mas olhar para quem está do lado e para as coisas que a gente pode fazer junto, mas sempre pensando que esse ano vai ser de acolhida, porque as pessoas estão já com a tampa um pouco cheia, estão muito esperançosas para um próximo ano diferente. Então, e talvez ele, num começo ainda, possa trazer algumas dificuldades, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com isso e buscar
lá o que a gente quer, o que a gente direcionou para fazer durante o ano como pessoa e como profissional. Bacana, bacana. Eu estou com uma expectativa muito boa para o ano que vem. Eu acho que vai ser um ano de bastante trabalho. Eu acho que acabou que a gente teve muitas restrições e muitos cancelamentos esse ano, e acho que isso acaba acumulando, de certa forma, para o ano que vem, até mesmo a expectativa das pessoas, né, de poder botar trabalho na rua, essa busca por satisfação também está maior. Então, eu acho que a tendência é a gente ter um ano que vem melhor do que 2020 em termos de trabalho, né, para todo mundo. E acho que os trabalhos vão ser mais difíceis também de ser realizados. Eles vão estar num cenário mais complicado, com mais restrições, com menos gente, talvez, disponível, qualificada, né? E eu acho que isso acaba também sendo uma oportunidade para que as pessoas procurem parceiros, se reúnam em grupos maiores e tentem solucionar os problemas pensando juntos, né? Então, eu acredito bastante que a gente tem uma demanda de trabalho represada e que ela vai vir bem forte no ano que vem, ainda mais tudo dando certo em relação à imunização e tudo mais que a gente tem previsto aí para, quem sabe, durante o ano até o fim do ano que vem. Eu acho também que a gente vai ver uma valorização muito forte ainda, fortalecendo o que a gente falou aqui sobre o ensino à distância, mas eu acho que esse é um segmento que vai mudar muito ainda e tem muito para mudar, né? Porque o ensino era uma área que estava muito estanque há muitos e muitos anos, era algo muito tradicional e que ainda não estava tirando proveito desses benefícios que a tecnologia nos trouxe. E eu acho que eles vão conseguir agora dar um passo à frente nisso, sabe? Acho que a gente vai ter surpresas muito positivas para a educação no ano que vem, até mesmo por colocar em prática, né? Os colégios tiveram pouco ou nenhum tempo para se adaptar nesse ano e agora eles já têm uma bagagem para poder pensar o ano que vem. Então, isso tende a ser uma experiência melhor. Também acho que alguns segmentos de economia vão bombar mais que os outros, né? E a saúde me parece ser um expoente muito forte agora, né? As pessoas vão querer ter saúde, vão querer valorizar a sua saúde, vão querer se alimentar bem, fazer exercício. E aí, nesse contexto também, eu acho que a gente já viu agora nesse ano uma explosão muito forte de pacotes de academia que tu pode fazer em casa com um tutor virtual na tua televisão, né? E eu acho que para 2021 a gente ainda vai conseguir somar nesse pacote aí os sensores de movimento e sensores de batimento cardíaco e de frequência, né? Sensores que captam os sinais vitais do corpo, para que eles trabalhem simultaneamente e a gente consiga ter um feedback quase que instantâneo do exercício que a gente faz em casa sozinho na frente da televisão. Então, acho que a saúde é algo que vai mudar muito no ano que vem também, a partir do ano que vem, né? Outro segmento que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui na nossa previsão do ano que vem é o de games, né, que se mostrou muito forte em relação a essa situação de pessoas distantes, cada um na sua casa, fazendo a mesma coisa, né? Uma opção de entretenimento e até mesmo de passar informação, né, dependendo do uso que se é feito do jogo, que muita gente consegue participar ao mesmo tempo se divertindo, né? Então, eu acredito muito que as pessoas gostam de interagir, né? E acho que essa é a grande busca para os negócios do futuro, é dar voz para as pessoas, fazer com que elas possam interagir, participar. E com as restrições presenciais que a gente tem, então os jogos acabam sendo uma excelente ferramenta para que a gente consiga, pelo menos, emular essa interação que a gente tanto gosta quanto seres humanos, né? E ainda me arrisco uma previsão aqui, eu trabalho no setor de live marketing, né? Então sofri muito com a paralisação dos eventos nesse ano de 2020. E aí eu vou tentar uma profecia para o ano que vem aqui, que os food trucks, que já eram algo que muita gente já conhecia, né? E chegou até um ponto dele ser meio banalizado, das pessoas já dizerem, já passou o food truck. Eu acho que para o ano que vem ele tem o contexto ideal para que ele possa operar outra vez, sabe? Porque ele não é um restaurante fechado, ele não exige ar-condicionado ou esses outros, né, essas outras infraestruturas que um restaurante fechado tem que ter, esses planos sanitários. A gente consegue reunir pessoas no espaço aberto, que elas vão ter muito mais, né, o ar livre para poder circular o ar, elas não vão ter restrição de espaço para fazer distanciamento. E acho que talvez a grande novidade que venha a partir daí é que não sejam só food trucks, mas sim caminhõezinhos que ofereçam algum tipo de entretenimento. Então, é a gente levar para as ruas essa experiência que a gente está tendo dentro de casa. Acredito que isso possa acontecer e tem espaço para que algo assim aconteça.
Então, acho que esses caminhãozinhos interativos e de alimentação, eles podem ser algo que possa voltar a nos surpreender em 2021. Espero que de todos os nossos comentários aí muito se realize, né? A gente acaba sendo muito positivo no que vem por aí. E desejo um feliz ano novo aí a todos, tanto do nosso grupo quanto a todos que nos assistiram aí, nos acompanharam durante essa jornada. Então, acho que é isso, pessoal. Agora a gente passa por uma parte de tentar resumir um pouco o que rolou aqui, né? E para esse momento eu sempre gosto muito das contribuições da Claudiane Cat aí, que está sempre alerta, atenta e consegue condensar tudo de um jeito que fique mais tranquilo da gente recapitular. Então, por favor, Claudinha, se puder continuar aí. Sim. Não, eu achei, até vou começar com a tua última frase, assim, de a gente ser positivo para 2021, que eu acho que isso é o que todo mundo tá querendo, assim, acho que está sendo, e eu acho que é bem isso aí mesmo, né? Eu acho que essas mudanças, embora tenham sido duras, eu acho que são importantes para o processo, né? Eu fiz aqui algumas observações, eu fui anotando conforme a gente foi falando, ver que o checklist, isso é legal, assim, até para a gente conseguir refletir enquanto conjunto de informações. Somos pessoas que, embora muitos de nós temos a formação, somos, né, todos da área da comunicação, né, aqui, mas a gente tem focos diferentes, às vezes interesses diferentes, então cada uma tem um olhar diferente, então tu olhar o todo é interessante. Eu fiz as anotações primeiro de 2020 e queria começar destacando, assim, o estar presente no momento, que foi uma das coisas que eu anotei aqui, que eu acho que isso é bem importante, se conecta com vários outros pontos que a gente falou, de pensamentos, planejamentos a longo prazo. O que importa é hoje, isso não significa ser imediatista e não nos preocupar com o futuro, não, mas é valorizar, acho que é como valorizar realmente o momento. Achei que foi bem importante e anotei. A não resistência à mudança, eu acho que isso todo mundo já aprendeu, que não adianta também a gente ser resistente. Se as coisas estão mudando, ou a gente está aberto a mudar, ou a gente não consegue sobreviver. Então, isso é importante, acho que vai fazer parte, né, algo que a gente tem que sempre estar lembrando. O lado positivo, a reinvenção, e essa reinvenção, assim, até de não ser uma reinvenção total, a gente pode se reinventar em pequenas coisas para não dar uma sensação de desespero. Agora eu tenho que super me reinventar, que muita gente estava com isso lá no início e a gente já viu que não precisa super se reinventar. Às vezes pequenas mudanças já fazem toda a diferença. Eu acho que vai conectando uma coisa a outra. A questão do coletivo, né, que a gente falou, de se preocupar com o coletivo. Outro fator importante aqui, que é o resgate da valorização da ciência, e a gente viu que a gente está totalmente dependente disso, a gente está dependente disso, nosso futuro depende disso. Também da análise e valorização do jornalismo, de como essas informações chegam até a gente, como a gente faz para selecionar o que está certo, o que está errado, o que a gente pode confiar, o que a gente não pode confiar. Eu acho que são dois pontos que foram bem importantes que eu anotei aqui, né? O papel do RH, que eu acho que eles nunca imaginaram que teriam essa super função, assim, de como organizar essa questão do grande número de funcionários. Imagine isso em empresas que têm, sei lá, 1.000, 2.000 funcionários, como é que eles tiveram que organizar isso? Eu fico imaginando as fábricas, né? Porque a gente ainda consegue trabalhar no sistema online, mas quem trabalha no chão de fábrica, como é que eles fizeram? Eu, por exemplo, tive que comprar uma cozinha aqui para casa, enfim, e não tem material, não tem obra-prima para entregar, porque eles não conseguem colocar as pessoas trabalhar ao mesmo tempo. Então, assim, realmente o RH teve que ter teve que bailar muito, assim, nesse cenário. As pessoas não podiam trabalhar porque ou estavam doentes ou um familiar doente, então tinha que se ausentar. Ou seja, realmente uma ginástica imensa. Acho que eles nunca imaginaram ter que passar por isso, né? O despertar digital também, que eu anotei aqui. O efeito borboleta, que o Duda comentou, e é muito interessante isso, assim, esse conceito é muito, a gente sempre ouviu falar disso, mas achava que era algo que era muito coisa de filme, né? A borboleta bate lá na China, a gente vê um furacão aqui, não é real mesmo, isso existe, isso aconteceu, e a gente não, isso aí, né, a gente lê, mas acha que não é real. Não, é real. E eu acho que essa questão de não ter fronteiras mais
isso cada vez mais vai estar mais presente mesmo, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que perceber isso e lidar com isso para o bem e para o mal, né? Essa questão de ser o interconectado, né? O para o bem que a gente consegue se interconectar pelo digital, como a Letícia falou, a gente consegue estar no congresso lá na Itália, estando no Brasil, mas ao mesmo tempo alguém que pode estar com um bichinho, pegar um avião lá na China e em 12 horas está aqui no aeroporto de São Paulo, já contaminar mais um monte de gente que pegou mais um monte de aviões. Enfim, é realmente muito louco isso e é algo que é super real. Então, acho que 2020 acho que foram esses os pontos mais impactantes assim, que eu observei, que eu fiz uma organização. E para 2021, né, para mim não me alongar muito aqui também, que acho que são pontos bem mais específicos, né? Que a gente falou a questão do home office. Isso eu acho muito legal, porque no início do ano eu estava conversando com a Luz sobre me fez lembrar sobre os coworkings. E a gente estava falando sobre coworkings, até que a Luz e o Dudu estavam falando um projeto. E foi no final do ano passado, né? Depois a gente começou a conversar, bom, mas como é que vão ser os coworkings? Agora já é home office, já mudou tudo, já era uma aposta, já era outra aposta. Então, eu acho que isso sim é uma coisa que vai, assim, a gente observou as casas, as pessoas estão já pensando no seu ambiente de trabalho. Eu, quando fiz a minha mudança agora, eu mudei de casa e já, assim, um espaço eu já mudei, já pensando como é que vai funcionar para mim trabalhar de casa. Então, acho que isso mudou total e vai ficar por algum tempo. O crescimento digital, que é exponencial, assim, acho que é uma das questões super importante e todo mundo teve que se adaptar e, de novo, assim, mesmo quem sabia que sabia, não sabia, né? Uso de novas ferramentas, tá toda hora vendo o que dá para fazer, como é que faz reunião, como é que não faz reunião, qual é o melhor aplicativo, qual não é. E aí conecta no aprendizado constante que a Luz falou, e eu super concordo com a Luz Maria, eu acho que o aprendizado vai ser constante agora. E como é que a gente vai abordar esse aprendizado para não ser sufocante e exaustivo? Eu acho que é um desafio, mas a gente vai ter que fazer isso. O olhar para o próximo, que a gente comentou, e já faço uma conexão com a inclusão digital, que você falou que isso realmente é importante, essa questão do olhar para o próximo, de ver que nem todo mundo vai ter perna para acompanhar esse crescimento digital, e como é que essas pessoas, como é que a gente vai fazer enquanto coletivo, de novo, para ajudar essas pessoas, não só crianças, mas enfim, né? Quem não tem acesso a isso, quem não tem acesso à energia elétrica, quem não tem acesso à saúde, por exemplo, né? São duas coisas que são importantes, quem não tem acesso, quem não tem um aplicativo, que não tem um aparelho de celular. Então, como é que a gente vai inserir essas pessoas? Isso aí é também um problema nosso, não é só um problema, né? Óbvio que o governo também tem um papel nisso, mas é um problema nosso também, né? Como é que a gente vai fazer para chegar a essas pessoas? Acho que o ano da acolhida, acho que é bem legal, assim, eu anotei isso aqui, porque acho importante a gente ter essa paciência. Eu aprendi a ser mais paciente, acho, né? Espero, principalmente na questão, assim, de aula, assim, bom, talvez o que eu recebi, que eu esperava de um aluno não foi aquilo que realmente eu esperava, mas o que ele me entregou foi aquilo que ele pôde fazer, e talvez eu tenha que refletir que, de repente, eu também não passei nesse contexto como ele deve. Isso está no meu cenário, né? Então, essa acolhida é importante, assim, será que ele conseguiu, o que ele entregou foi o que ele pôde fazer, foi o melhor que ele pôde fazer, está com outros problemas, então acho que a gente tem que ter mais acolhida nesse sentido também, né? De entender que talvez, né, o outro lado não esteja na mesma sintonia que a gente está, porque está se adaptando. Acho que isso é bem importante, assim, em 2021, acho que é legal. Gostei bastante da fala do Dudu, da questão dos trabalhos, acho que isso é muito positivo. A gente que trabalha, além de professora, eu também trabalho no mercado, também, né, trabalho com design e também faço projetos. Acho que isso é uma coisa que nos angustia e também compactuo disso. Acho que é um ano realmente que vai desaguar muita coisa que está represada. E é muito legal a gente, quanto profissional da nossa área e de outras áreas, também de ter essa percepção que os trabalhos vão ter necessidade de uma outra abordagem, que o Duda falou. Acho muito legal isso, de como é que a gente vai abordar. Não vai ser mais do mesmo jeito, né? Esses trabalhos estão represados, mas a gente vai enxergar ele de outro jeito. A gente vai ter que entregar ele de outro jeito. As pessoas que vão ouvir e vão ver, vão esperar uma outra entrega. Então, acho que isso é bem legal. Segmento da saúde, que o Duda também falou, como sendo um grande segmento. E aí achei muito interessante que ele falou a questão do bem-estar. A gente vem há muito tempo falando de bem-estar, né?
há muito tempo falando assim, cuidado com a alimentação, cuidado com prática de esportes, mas eu acho que agora a gente viu que sim, isso é importante mesmo, né? Não pode ser mais só um discurso, isso na prática. E como é que eu vou inserir isso no meu dia? Como é que os profissionais vão inserir isso de fato? Eu acho que isso é realmente, assim, agora isso vai ter que ser, é crucial, assim, e é um segmento bem importante, não só o médico, mas quem trabalha com essa questão, o bem-estar mental. Acho que as pessoas estão tendo um consumo maior, os profissionais que trabalham com bem-estar mental também estão tendo que se adaptar e entender como é que a gente está se relacionando com isso. Acho que isso é muito, muito legal. Achei também bacana a questão que o Duda comentou dos games, de novo, trazendo isso para a minha realidade. Eu tenho um filho adolescente e foi crucial para ele os games. Num primeiro momento eu estava muito preocupada com essa questão. Olha, ele passa horas em cima do game, que é uma coisa que as mães têm. Eu não quero que meu filho passe horas em cima do game. Mas vou dizer, se não fosse isso, ele não teria interação com os amigos. Ele não teria... Claro que usa o WhatsApp, mas para eles isso é importante. Então, emocionalmente, foi muito importante isso, né? Então, realmente, assim, mudou minha forma de pensar com relação a isso. Acho que isso é uma grande reflexão para pais que tinham um discurso, e eu também tinha esse discurso do eu não quero que o meu filho fique só no digital, só que agora não tem mais saída, e como eu vou usar isso para algo positivo, né? Então, não adianta querer dar murro em parede. Acho que isso foi realmente, assim, a Duda falou algo que eu super me identifiquei, assim, entretenimento, eles puderam ter, acho que para a saúde mental das crianças, dos adolescentes e para os adultos também, né? Mas os games tiveram um papel bem importante. Acho que foi, assim, um ponto muito, muito... Acho que muita gente vai concordar, assim, né, com a gente com isso. As profecias do food truck, acho muito legal. Já vi, assim, esse movimento. Eu estudo sobre cidades, assim, sobre o movimento de cidades, né, o design entra para a cidade. E também isso já se vinha, essa tendência, como é que as pessoas estão tomando conta das ruas de novo? Estava tendo esse movimento, as feirinhas, eu sou uma frequentadora de feirinha. E eu acho que agora, realmente, né, por uma questão de saúde, eu acho que isso era um movimento que estava vindo e vai explodir. Acho que não tem mais volta, eu particularmente adoro, eu acho que super apoio isso. Né? Acho que essas experiências na rua estão... e é mais democrática, acho que está conectado com um monte de coisa. Todo mundo pode participar, tu pode não ter dinheiro para consumir, mas tu está ali interagindo, tu está ali vendo pessoas, tá ali. Então, acho que são coisas que foram bem legais, assim... fechamentos e Duda super concorda com a tua profecia, assim, faço votos que ela aconteça, né? Se depender de mim, vai acontecer. Só 2020 acabar e a gente pode ver se vai funcionar, né? Só tem que ver se não vai amanhecer no 1/13 de 2020, depois do Réveillon ali. Eu acho que tem um período de transição, mas a gente, né, imaginamos que a humanidade não vai acabar depois do ano novo, talvez tenha uma vaga, mas assim, né, as pessoas têm que colaborar para isso não acontecer, mas eu acho que a gente tem que ser esperançoso. E aí já faço já dou um spoiler, assim, que a gente está pensando enquanto grupo, né, criativo, coletivo, ativo, já está se organizando. A gente estava com isso lá no final de 2009, a gente se reuniu para falar sobre como é que a gente ia ser 2020 ativo, né? A Letícia estava começando a preparar, a gente teve que mudar tudo de repente, porque, né, a gente não pôde... A nossa última reunião em 2019 foi como seremos em 2020, né? Entrou 2020, opa, não dá para ser, vamos ter que pensar, adaptar. E agora a gente está pensando também, então a gente tem estamos debatendo, assim, em algumas semanas como é que a Ativo vai ser em 2021, o que vai ser o futuro do Tapão das Costas, como é que não vai ser. Então, a gente está pensando em alguns projetos, mas também a gente está super aberto a novas ideias e isso é muito legal, né? De novo, acho que as coisas são pensadas em conjunto, então nós estamos, enquanto conjunto, pensando nisso, mas é importante, é legal e a gente gostaria muito de receber ideias, sugestões, de coisas que a gente possa contribuir, coisas que a gente possa abordar, coisas que a gente não pensou. Acho que isso é bem importante, assim, para o nosso crescimento enquanto grupo e para a nossa resposta de colaboração para quem acompanha os programas e tudo mais. E até os contatos, né? A gente vai deixar isso na bio ali, todos os links, e-mails e nos mandarem comentários por ali. Enfim, a gente está sempre acessando, a gente tem bastante
esse controle, assim, dessa comunicação, dessa interação. Mas eu acho que... Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa.